Muito boa noite para você, sintonizado aqui na Fonte TV. Meu nome é Fábio Maurício e este é o Politeia, a discussão política de todo domingo à noite, aqui pela NET. Você acompanha no Canal 4, em toda a região metropolitana de Goiânia. No canal aberto, você sintoniza a programação da Fonte TV no Canal 5. O programa Politeia é uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Aliança Notícias em conjunto com a Fonte TV, já que o programa entra em cadeia com a Rádio Aliança Notícias e a Fonte TV, sob a coordenação de Graciele Oliveira, supervisão geral Davi Augusto, assinatura Apóstolo César Augusto. A discussão política deste domingo traz 2 deputados federais para conversar conosco. O deputado federal Leonardo Vilela, que ocupa hoje a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Goiás, o deputado federal Roberto Balestra e também o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, vereador Clécio Alves. A discussão política de hoje tem também a participação de você. Você pode ligar para a Rádio Aliança Notícias, para a Fonte TV, para o programa Politeia. 3254-1079 é o nosso telefone. Ligue e participe conosco. O programa Politeia é uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Aliança Notícias e também da Fonte TV. No que se refere à sua participação, você pode participar também pelo e-mail www.redefonte.com. Você mande o seu e-mail para a redefonte.com e nós vamos colocar aqui a sua questão, seu questionamento para os nossos convidados. Sua pergunta, sua participação é muito importante para nós aqui da Fonte TV e também da Rádio Aliança Notícias. O programa Politeia já está no ar. Nós vamos para um breve intervalo. Em instantes, a gente volta com o programa que é Pura Política. Já estamos de volta com o Politeia, a discussão política da Fonte TV e da Rádio Aliança Notícias 1090am de todos os domingos. E agora sim, para valer, o nosso bate-papo com os nossos convidados. Natural de Goiânia, Clécio Alves é formado em Direito, trabalhou como vendedor e como representante comercial. Na década de 90, entrou para a política. Em 96, disputou a primeira eleição, mas não se elegeu. Depois, em 2000, conseguiu a sua primeira vitória nas urnas. Estava no PPS. Em seguida, vieram mais 2 novas eleições e hoje ele está como vereador e presidente da Câmara Municipal de Goiânia. Clécio Alves, hoje no PMDB, sua primeira eleição no PPS, a segunda no PP. Assumiu a função dentro do PMDB de líder do prefeito na Câmara Municipal e agora está como presidente do Poder Legislativo Municipal. Foi o mais votado do seu partido nas últimas eleições e obteve também a segunda maior votação em Goiânia, 8.498 votos. Mas antes, experimentou no ano passado o gostinho de ser prefeito da capital por uma semana, por causa de uma viagem ao exterior do prefeito Paulo Garcia. Presidente Clécio Alves, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo ao Politeia. Obrigado, Fábio Maurício, é uma alegria estar aqui mais uma vez, cumprimentar todos os telespectadores do Politeia e com certeza esse programa que tem uma audiência fantástica e com certeza será mais uma oportunidade importante que você está nos dando. Muito obrigado pela presença. Deputado federal pelo PSDB, ele que está no seu segundo mandato, é médico e também produtor rural. Terceiro mandato? Terceiro mandato, é médico e produtor rural. Foi presidente da Comissão de Leite da FAEG e no primeiro governo do governador Marconi Perillo foi secretário estadual de Agricultura. Em 2008 disputou pela primeira vez, não, aí já não foi em 2008, né? Porque se elegeu, está 2002. No terceiro mandato em 2002, se elegeu deputado federal. Depois voltou para o estado e assumiu a Secretaria de Infraestrutura. Um novo desafio. E desta vez também no exercício de deputado federal está na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Deputado Leonardo Vilela, também boa noite, muito obrigado pela sua presença.
Boa noite, Fábio Maurício. Boa noite a todos os telespectadores. É uma alegria muito grande participar desse programa. Deputado federal também por vários mandatos, nosso convidado, deputado Roberto Balestra, que eu costumo dizer, deputado, que se não fosse uma atitude sua lá atrás, em 1998, talvez o quadro político não teria elegido Marconi Perillo por 3 vezes governador desse estado. Muito obrigado por sua presença aqui, obrigado por participar conosco desse debate aqui no Politeia, da Fonte TV e da Rádio Aliança. Eu que agradeço, Fábio, e tenho certeza que hoje teremos um belo debate, até pelas presenças aqui, e me permito também cumprimentar um velho amigo, companheiro de longas datas, o nosso grande radialista, hoje na TV, Marcelo Heleno. Marcelo Heleno, mais uma vez presente aqui no Politeia também, jornalista que comanda todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui na Rádio Aliança Notícias 1090 AM, o programa Rádio Verdade. Obrigado mais uma vez por estar conosco. Prazer é meu, eu que agradeço o convite, Fábio, de compor essa mesa aqui com 3 pessoas que eu gosto e respeito muito. Feitas as apresentações, a gente começa logo então o nosso debate. Vereador Clécio Alves, o senhor foi eleito presidente da Câmara Municipal de Goiânia e foi eleito por unanimidade. Mas antes dessa unanimidade ocorrer, houve um acirramento político, uma disputa muito grande. Como foi feita a composição para que o senhor conseguisse arregimentar os votos suficientes para, se tivesse o embate, vencer a eleição? Olha, Fábio, muito diálogo, muitas conversações, foram dias e dias de ouvir, de pedir, de empenhar. E num determinado momento, para minha surpresa e para a surpresa de todos que ali estavam, e essa explicação você não me pergunta porque eu não a tenho, ela só se encontra no plano espiritual. Não tem outra forma de entender o que aconteceu naquele momento. Era aberto 15 minutos para que as chapas fossem apresentadas. Nós tínhamos 18 vereadores, a oposição tinha 17 naquele instante. E no momento que venceu o tempo de apresentação de chapas, o vereador Elias Vaz, em nome de todos os vereadores da oposição, pediu a palavra e se dirigiu à mesa, dizendo que a oposição havia decidido não lançar nenhum nome, nenhum candidato, e apostar no nosso nome, no nosso trabalho como presidente da Câmara, respeitosamente, dizendo que confiaria naquilo que nós pudéssemos fazer. Naquele momento, a emoção que eu senti, só eu e Deus sabe qual foi. Mas, ao mesmo tempo, eu senti o peso da responsabilidade que me foi colocada sobre os ombros. Com muita humildade, eu digo a você e aos telespectadores, eu sou o único presidente na história da Câmara Municipal que foi eleito com todos os votos, todos, sem exceção. Isso, com certeza, eu repito, é motivo de humildade, de muita responsabilidade, e pedir a Deus que nos dê equilíbrio para que a gente possa não decepcionar, não apenas os 35, 34 com o meu voto, mas também a população goianiense. Antes da eleição efetivamente na Câmara, seu nome também foi ventilado numa disputa interna dentro do partido, e o senhor saiu vitorioso nessa disputa interna. Houve também a especulação de que 2 outros vereadores postulavam, Denício Trindade e Paulo Borges. E Célia Valadão. Célia Valadão também. Iris Rezende teve influência decisiva na escolha do seu nome pelo partido? De forma nenhuma. Naturalmente, o ex-prefeito Iris Rezende, ex-governador, ex-senador, ex-ministro, é o meu espelho político. Isso é público, todos que me conhecem sabem disso. Mas aquele também foi um momento importante, abençoado. Para você ter uma ideia, a nossa bancada de 6 vereadores, 4 candidatos. E o meu nome foi escolhido por unanimidade também, foi aclamado, Marcelo. Posteriormente, a escolha do meu nome pelo meu partido, por aclamação, por unanimidade, foi para apreciação do PT também, que tem 4 vereadores, nosso partido co-irmão. E mais uma vez o meu nome foi escolhido por unanimidade. Acabou. Deputado, a gente está tivemos um pique de energia aqui, mas o programa segue normalmente. Deputado Leonardo Vilela,
Embora o senhor esteja na posição de secretário de Estado, Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o senhor é talvez um dos agentes políticos do grupo do PSDB mais próximo do governador Marconi Perillo, o senhor e também o deputado federal Roberto Balestra. O governador tentou, o governo de uma maneira geral, ou o grupo político, a base aliada, tentou eleger mais uma vez o presidente da Câmara Municipal de Goiânia. Que importância tem essa eleição para o governo do estado se tivesse conseguido esse êxito nessa disputa? Só lembrando que em outras oportunidades o governador conseguiu derrotar o prefeito, inclusive o ex-prefeito Iris Rezende, quando em outras oportunidades fez o presidente da Câmara. Bem, eu não participei dessa articulação, acompanhei pela imprensa e acompanhei de longe, mas é natural que em toda eleição haja uma disputa por espaço político. E é natural que todos os partidos, que todos os grupos políticos tentem alcançar a presidência de uma instituição, principalmente de uma instituição importante como é a Câmara de Vereadores de Goiânia. Isso é natural. As articulações são feitas e a eleição se dá de forma democrática. Houve realmente essa tentativa e prevaleceu a maioria da situação com a eleição do presidente Clécio Alves. Isso é normal na política, nós estamos vendo movimento semelhante, por exemplo, na Câmara dos Deputados, onde há vários candidatos postulando, apesar de ter um candidato que é fruto de um acordo prévio entre as maiores bancadas da Câmara dos Deputados. Enfim, isso faz parte da política, sempre vai existir e de vez em quando alguma surpresa pode acontecer. Deputado, só uma curiosidade, o senhor acompanhou pela imprensa esse processo em Goiânia? O senhor não ficou sabendo da articulação do grupo do governo, sim, não? Sim, mas sim, eu acompanhei de longe, eu não participei, Marcelo. Eu estava muito empenhado nas questões da Secretaria de Meio Ambiente e outros grupos políticos, outros agentes políticos cuidaram dessa articulação com os vereadores. Eu estranho que o senhor já foi mais interessado nas coisas de Goiânia. Não, de forma alguma, isso não quer dizer interesse ou desinteresse nas coisas de Goiânia. É uma disputa política pela presidência da Câmara e foi feito pelos agentes, pessoas que tinham uma maior proximidade dos vereadores naquele momento. Deputado Roberto Balestra, foi uma surpresa para o senhor o Jorge Ikeda ter vencido lá em Umas, derrotando um candidato que o senhor apoiava e derrotando também o candidato de um outro grupo também muito poderoso, entre aspas, politicamente e até financeiramente na cidade de Umas? Fábio, a eleição não tem regra, não é? Você tem que, se for buscar justificar o resultado de uma eleição, é muito difícil. Até porque não foi por falta de trabalho do prefeito Abelardo, não foi por falta de ação dos companheiros. Foi um momento político que aconteceu. Realmente foi surpresa para todos, porém, desde o lançamento das candidaturas, que ele, por ter disputado na eleição passada com Abelardo e ter sofrido uma derrota fragorosa, porque ele perdeu a eleição por uma diferença de 13.500 votos. Então foi uma diferença muito grande. E agora foi eleito. Circunstancialmente, com os partidos que estavam conosco, no último dia, no último momento, debandaram para o lado dele e deram a ele o suporte necessário para ele ser candidato. Porque nesse momento, então, não houve as reivindicações desses partidos, ou desse grupo, estavam sendo atendidas durante a campanha, o acordo firmado caso vencesse? Lógico, o PT tinha o vice-prefeito por 2 mandatos conosco. E foi o primeiro partido a mudar de lado. E assim outros partidos que estavam também conosco. O ex-deputado Wellington Valinho, suplente deputado hoje, também, por ele pleiteava a candidatura de prefeito, por ter sido preterido, ou melhor, por não enquadrar no critério adotado pelo grupo político, ele então
debandou para o outro lado. E isso deu ao Diógenes a oportunidade de ser eleito com os votos que nos pertenciam, os votos da nossa base. Roberto, eu conheço o senhor relativamente bem, sei que o senhor é muito pragmático nessas ações e o senhor gosta de acompanhar as pesquisas também que indicam o pensamento do eleitor. Tem um levantamento do Ibope que está sendo divulgado essa semana, com vários dados sociais que são graves, por exemplo, que mais da metade da população não tem acesso a água e esgoto no Brasil. E no aspecto político, essa pesquisa aponta pela primeira vez que o cidadão brasileiro está totalmente desligado da política, não quer saber da classe política e tudo mais. Com a sua experiência toda, no alto de todos os seus mandatos, que a gente, nem eu nem o Fabinho conseguimos decifrar quantos são mais, são tantos, o senhor acha que isso vai exigir uma mudança de postura da classe política para levar essa mensagem, para tentar seduzir o eleitor e para tentar se orientar no convencimento desse eleitor? Marcelo, eu acho que tudo merece uma reflexão profunda, né? Até porque a evolução que o mundo recebe, e nós particularmente do Brasil estamos recebendo, é talvez maior do que em outras partes do mundo. Então essa mudança, ela não existe apenas na economia, não existe apenas em outros setores, mas fundamentalmente na política. Porém, isso tem demonstrado também que não é por falta de trabalho da maioria dos parlamentares. É um fenômeno que está acontecendo na sociedade, né? E que é preciso tempo aí para avaliar mais detalhadamente, para ver qual o caminho a seguir. No meu entendimento, o que nós não podemos deixar, e que nunca vai ser diferente, é que o representante do povo, quer seja vereador, prefeito, deputado estadual, federal, governador, senador, presidente da República, tem determinados princípios que ele não pode abrir mão, independente do que pensa a sociedade com relação à política. Honestidade, trabalho, respeito ao cidadão, né? Isso é inerente ao político, ele tem que ter essas qualidades. Tanto que o povo, a população, ela é seletiva. Aqueles que não cumprem com esses princípios são eliminados. Agora, o fenômeno que está acontecendo é diferente, né? Você pega diversos municípios aí que tiveram administrações excelentes e o candidato do prefeito perdeu a eleição. E era candidato com muita credibilidade, uma pessoa digna e etc. E perdeu a eleição. Então, isso faz parte do processo, porque política não tem regra, né? Mas estamos no caminho certo. Com certeza, o deputado Balestra, do alto da sua experiência, fez uma análise correta. Agora, todas essas questões, todos esses humores variam muito. Eu tenho a impressão que nas próximas eleições nós poderemos ter um outro interesse, um maior interesse por parte da população. Se por um lado, as últimas eleições, nós tivemos aí o auge da crise, do julgamento do mensalão, o auge da crise da CPI, do Cachoeira, nós temos agora uma posição cristalizada em relação ao julgamento do mensalão. A justiça funcionou, o país demonstrou que as instituições funcionam normalmente e isso dá mais credibilidade às instituições de forma geral e as pessoas ficam mais animadas a participar do processo político porque sabem que os erros serão punidos. Fábio, me permite aí uma interferência, eu me lembrei aqui. Então, qual é o que mais influiu, o que mais influenciou nessa nova posição? As informações eram privilégio de poucos. Hoje, as redes sociais estão aí à vontade, estão aí em todas as mãos, dominada por todas as classes sociais, todas.
Então, a informação que o político tinha, que era privilégio dele, hoje não, ela Tá disseminada, é tempo né? real. Tem uma coisa, É tempo real. Roberto. Então, mudou todo o comportamento da sociedade. E tem aliado a isso, me parece que o poder público definitivamente fracassou na solução das questões básicas da população, que seriam saúde, educação, segurança, que são áreas que estão sempre em crise, né? E essa questão, os problemas ficam mais desnudados. Eu vi essa semana um material fantástico, a prefeitura está proibindo, em Goiânia está proibindo nós da imprensa de visitarmos a sede dos PSFs, onde foi determinado que as pessoas com dengue vão receber o primeiro tratamento. Nós estamos proibidos porque não tem estrutura nenhuma, mas nós não precisamos ir lá, porque o cidadão vai, fotografa e repassa para o pessoal da imprensa. E isso é verdade, a população está mais independente. Mudou tudo, mudou a relação completamente. A população participa mais, está mais proativa. O eleitor, eu tenho certeza, está muito mais esclarecido. A própria abstenção mais elevada, o próprio número de votos brancos e nulos que houve nas últimas eleições em Goiânia, mostra um esclarecimento da população. O eleitor optou por não ir, optou por votar em branco, optou por votar nulo, seja como protesto, seja como por não ter achado um candidato que ele achava que mereceria seu voto. Enfim, isso tudo faz parte de um processo de evolução. Agora, veja bem, Marcelo, apesar, concordo com você, da crise na saúde, na segurança, na educação, na mobilidade urbana, no transporte e no trânsito, há uma melhoria. O país está melhorando, o Estado está melhorando. Se pegarmos indicadores econômicos, por exemplo, nós vamos ver que melhorou a qualidade de vida da população. Sim. Se pegarmos indicadores na área de saúde, expectativa de vida, educação, vamos ver que houve melhoras. Então, é lógico que quando você consegue um avanço, a pessoa nunca está satisfeita só com aquele avanço, já passa a querer ou a avançar ainda mais. Então, é aquela história, o deputado Balestre, quando o jovem está saindo da escola, ele primeiro compra uma bicicleta, depois ele quer comprar uma moto, depois um carro 1000 e assim por diante. Então, a população atendeu o seu desejo básico ali de saúde ou de educação, ela imediatamente passa a ter outro maior. Então, isso é um processo. Isso acontece não só no Brasil, como em países menos desenvolvidos que o Brasil e países muito mais desenvolvidos que o nosso também. Por falar em interatividade, só um minutinho, deputado, deixa eu só registrar aqui a participação do Ulisses, que é líder comunitário da Vila União. Manda um abraço para todos os participantes do programa aqui. Ulisses, sempre participando com a gente. Obrigado também pela audiência, Ulisses. E o Eduardo Santana, vereador, pergunta ao senhor, a pergunta direcionada ao vereador Clécio Alves: se é possível o senhor, como presidente da Câmara Municipal, mostrar a sua personalidade e a personalidade da Câmara Municipal, ao invés de ficar tentando imitar o ex-prefeito Iris Rezende. Colocação aqui do Eduardo Santana, do Bairro Feliz. Eduardo Santana, eu não sei qual foi a intenção da sua pergunta, mas eu conseguiu te provocar. Não me provocou, porque longe de mim, quem longe de mim querer ser como o ex-prefeito Iris Rezende, embora eu repito, é o meu espelho político. Para mim é o melhor político disparado que eu já conheci até hoje na minha vida, em todas as situações, sem desmerecer nenhum outro político. E eu tenho orgulho de me espelhar nele, aprendo muito com ele, é o meu conselheiro, tenho acesso aberto a ele a qualquer momento, sempre que eu preciso de orientação eu tenho essa oportunidade. Agora, com relação à Câmara, você não tenha dúvidas, você vai ter uma surpresa muito boa com a nova legislatura, eu não tenho dúvida, nós estamos aí já com o compromisso, com a vontade, já conversando com os vereadores, inclusive de aproximar a Câmara Municipal da população, para que a população, que você, Eduardo, possa acompanhar o que a Câmara faz, o que o vereador que você votou esteja fazendo, dando ideias, sugestões, enfim. É um projeto nosso, eu não sei se talvez um tanto quanto audacioso, quais serão os mecanismos, a gente vai estar buscando experiências, como por exemplo aqui do nosso querido Roberto Balestre, que, como o Marcelo bem disse, de vários mandatos, deputado Leonardo, enfim, de todas as pessoas de bem e que querem política boa, da imprensa e de você também. Se você tiver condições, nos visite lá na Câmara, tenho o maior prazer em receber você e quero ouvir você. De repente você tem boas ideias para estar sugerindo
e é assim que eu quero ser o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, juntamente com os 34 vereadores que fazem parte dessa legislatura. O Politeia vai para o seu primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta conversando mais com os nossos convidados deste domingo. Participe conosco, 3254-1079 é o nosso telefone. Faça como o Ulisses e o Eduardo. Estamos de volta com o Politeia aqui na Fonte TV e também na Rádio Aliança Notícias 1090M. Hoje recebendo os deputados federais Roberto Balestra, Leonardo Vilela e também o vereador e presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Clécio Alves. Nós falávamos aqui no intervalo sobre a sucessão estadual. Eu começo com o senhor, vereador Clécio Alves. A sucessão para 2014 já começou agora em 2013 e mais do que isso, o projeto desta aliança PT-PMDB é um projeto para, em 2014, ganhar as eleições estaduais? Você não tenha dúvidas, já começou e começou com o PMDB consciente de que é preciso conversar, dialogar, visitar todos os municípios. O PMDB hoje tem diretório em todos os 246 municípios. Nós temos consciência e ciência de que nós temos que ir naquele diretório mais longínquo, conversar com o companheiro, aparar arestas, ouvir o companheiro e depois a consciência também de que nós precisamos união. PMDB sozinho não ganha eleição, partido sozinho não ganha eleição. Nós temos a consciência, nós temos que ter o fortalecimento com o nosso partido co-irmão, que é o PT, com o PDT, com o PSB e outros que, porventura, no momento oportuno, estarão se unindo conosco. Agora, o momento é exatamente de se visitar, de conversar, ouvir e construir um projeto que venha a ser apresentado no momento oportuno. O nome, essa é a última etapa, na minha opinião, é o último ponto para que nós possamos ter a vitória que nós desejamos e vamos conseguir, eu não tenho dúvida. Mas o nome que pode representar esse grupo escolhido, é o prefeito Paulo Garcia, é o prefeito Antônio Gomide ou é o ex-prefeito Iris Rezende? Olha, eu vou dizer uma coisa aqui a você me fez essa colocação. Está escolhido. Paulo Garcia não vai ser candidato a nada em 2014. Paulo Garcia, eu garanto isso. Paulo Garcia é um homem de compromisso, é um homem que honra o compromisso que faz. E o compromisso do Paulo Garcia é 4 anos à frente da Prefeitura de Goiânia, que o povo confiou a ele com quase 70% dos votos. Agora, ele falou aqui... Quanto? 57% dos votos. Ele falou 57% dos votos é muito voto, o senhor acha pouco? Com certeza. Quem teve 77 foi o ex-prefeito Iris Rezende. Perfeitamente. Clécio, o Paulo esteve aqui com a gente na rádio, na entrevista, ele botou um monte de si, mas disse que se o nome dele for o que unir, se for o que as pesquisas indicarem, se ele tiver o apoio da presidente Dilma, aí ele vai para o sacrifício. Então, se eu digo a você que ele não é candidato, eu estou dizendo isso aqui hoje. Eu não tenho procuração do Paulo Garcia, mas eu também acho que não é, garantir a você e aos telespectadores. Paulo Garcia é um nome qualificado para qualquer eleição, para qualquer cargo. Ele está preparado para ser governador, para ser senador, para ser qualquer cargo eletivo. Mas em 2014 ele será um general, ele diz que é soldado, ele será um general no processo eleitoral da oposição e um grande e um potencial apoiador que nós teremos e conselheiro também. Clécio, agora uma coisa, o PMDB abre mão do lançamento de uma candidatura em 2014 para o PT, que é o aliado principal? Qual seria o problema? Não vejo problema nenhum em abrir, desde que o nome, no momento oportuno, eu volto a repetir, o momento agora não é de se discutir nome, se em 2014 o PT apresentar um nome que tem uma condição melhor de vencer as eleições, eu não tenho dúvidas nenhuma, nós não teremos dificuldade, nós precisamos ganhar o governo. E nós vamos trabalhar e vamos ganhar o governo, essa é a meta, o desafio. Pode ser com um candidato PT? Sem dúvida, nós queremos um candidato para vencer as eleições, aquele candidato que saiba unir, que saiba unificar, que o povo quer, que o povo deseja, que entende o que o povo está querendo, que consiga comunicar com o povo aquilo que o povo precisa ser levado até o conhecimento dele. Esse é o nome, e o nome nós vamos saber decidir no momento oportuno e vamos ganhar as eleições. O senhor vai convencer a dona Iris? O senhor vai convencer a dona Iris de que o PMDB pode não lançar candidato? Olha, a dona Iris é uma pessoa que é também uma general do partido, e ela é uma parte importante do partido. Por 2 oportunidades, ela foi a deputada federal mais votada desse estado.
Então, ela, com certeza, vai participar e vai decidir. E eu tenho certeza que, no momento oportuno, a vaidade vai ser deixada de lado e o espírito público vai prevalecer. Se é que nós queremos ganhar, e nós queremos ganhar. Além de tudo isso, eu repito, nós temos que ter PT, PDT, PSB e outros partidos juntos. Porque, caso contrário, nós vamos ver o bonde passar e nós vamos ficar só observando. Eu queria só fazer uma colocação ao presidente Clécio Alves. A Prefeitura de Goiânia foi importante para fortalecer o PMDB aqui em Goiânia. Na eleição passada, quando o Iris Rezende era prefeito, o PMDB fez 11 vereadores. Nessa eleição, fez a metade, fez apenas 6, quando já era um aliado. Mas o PT dobrou a sua bancada, o PT dobrou de 2 para 4 vereadores e o PMDB reduziu. Da mesma forma, nas eleições passadas, de 2010, o PMDB elegeu 10 deputados estaduais. Quase todos foram vereadores em Goiânia. E não elegeu deputado estadual em cidades importantíssimas do interior do estado, como Inhumas, Goianésia, Anápolis, Rio Verde, Jataí, Mineiros, Catalão, em torno de Brasília. Então, a bancada estadual do PMDB é formada por quase toda de ex-vereadores de Goiânia. O senhor não teme, presidente Clécio Alves, que o PMDB fora da prefeitura tenha também uma redução no número de deputados estaduais e uma redução na votação para deputado federal, porque hoje os cargos, a maioria dos cargos que era do PMDB na prefeitura está hoje com o PT? De forma nenhuma, deputado Leonardo Vilela. Tanto é verdade que o senhor disse bem, com o ex-prefeito, quando ganhou as eleições em 2004, ele só tinha 2 partidinhos nanicos. Um até nem existe mais, era o PRONA e o PSC. Mais nada. E ele não pensava e não desejava ser prefeito de Goiânia. Num determinado momento, sem que ele quisesse, o povo começou a colocar o nome dele e querer que ele fosse o prefeito. E as pesquisas mostravam o nome dele em primeiro lugar e, num determinado momento, ele, atendendo à vontade do povo, ele resolveu e se candidatou. E ganhou. Não ganhou no primeiro turno por uma diferencinha muito pequenininha. Ele ganhou em 2004 do ex-prefeito Pedro Wilson, que era o prefeito de Goiânia, ganhou do governador Marconi Perillo, ganhou do presidente Lula, ganhou do Sandy Júnior. Ganhou, o governador Marconi Perillo não era Sandy Júnior era o candidato do governador Marconi, sim, todos nós sabemos. Sim. Então ele ganhou do governo estadual, do governo municipal e do governo federal. Só tinha 2 partidinhos pequenininhos. O nome Iris Rezende, a história, o trabalho, isso é o que o deputado Balestre, o senhor sabe. Se o senhor tem 7 mandatos, deputado Balestre, é porque o senhor tem trabalho, o povo reconhece isso. Então, quando você é político e que você tem trabalho, eu digo aqui, posso falar até com toda tranquilidade, Goiás hoje tem 246 municípios. Não existe um único município em todo o estado de Goiás que o Iris, o ex-prefeito, chega hoje que ele não pode fazer um comício ou fazer uma reunião e dizer, ó, se aqui tem isso aqui, foi eu que construí. E tem todos, em todos. Não existe um que ele não tenha levado alguma coisa e benefício importante àquela comunidade. Do mesmo jeito que eu digo, Goiânia tem quase 700 bairros, deputado Leonardo Vilela. Quase 700 bairros. Não existe um único bairro em Goiânia, um único. Qualquer lugar de Goiânia que o senhor chegar hoje, tem obra e melhoria que o ex-prefeito levou e colocou à disposição da comunidade. Então isso é trabalho, isso é trabalho. Agora, quanto à questão do número de vereadores, o senhor tem razão. Uma coisa é o Iris estar à frente da prefeitura administrando e o PMDB disputar uma eleição proporcional. Outra coisa é o PT estar à frente e administrando bem, tanto que o Paulo foi eleito no primeiro turno. Naturalmente, essa redução é normal. Agora eu vou aqui dizer ao senhor, eu não concordo e nem temo, porque por 2 razões. O PMDB vai procurar lançar candidato a deputado estadual nos principais municípios do estado de Goiás. Nós vamos lá em Rio Verde pedir para emprestar 1 ou 2 nomes para ser candidato a deputado estadual. Nós vamos em Umas fazer a mesma coisa. Nós vamos lá em Itumbiara. Esse é o sentimento do PMDB. Nós queremos nomes bons para disputar a eleição de deputado federal. Então nós temos a humildade de entender o que o senhor está fazendo, a observação é legítima, o senhor foi feliz na sua observação e o PMDB está consciente disso. E nós sabemos que só assim que nós vamos alcançar o objetivo que nós temos, não só do PMDB, mas dos partidos que fazem parte hoje da oposição no estado de Goiás. É com esse sentimento de humildade e de sabedoria, de que tem muita coisa a ser feita,
é que eu acredito e afirmo para o senhor, eu não tenho dúvida, nós vamos retomar o governo do Estado de Goiás no próximo ano. Presidente, Só um minutinho, Marcelo. Roberto Balestra, em 98, as oposições, então a oposição, liderada pelo senhor, pelo então candidato Marconi Perillo, por Ronaldo Caiado, se uniu e conseguiu vencer o PMDB, que era poder naquela época. Hoje, a situação se inverte. É a oposição ao governo do Estado que está se unindo. Ou seja, a união da oposição, há tempos atrás, levou a uma vitória que muitos davam, ou todos davam, como praticamente impossível. Essa união de agora das oposições contra o grupo que está no poder, consequentemente o governador Marconi Perillo, representa um risco? Não, toda eleição, ela é lógico que eu antecipar aqui um resultado é uma loucura, né? Não tem regra. Não tem regra. Não tem regra, não tem regra. Mas a verdade é o seguinte, o governador Marconi também nessa eleição disputou contra o governo municipal, contra o governo federal, contra todas as forças e ganhou a eleição. Então, é humanamente impossível nós queremos mudar o curso da história. O que vai haver, né, como nós estamos no início de um processo, e existem inúmeros nomes dentro da oposição, porque naquele episódio de 98, ele não aconteceu naquele momento, ele aconteceu na eleição anterior, na eleição do prefeito Nion Albernaz. Ali é que nós fizemos a união. Por quê? O Nion tinha saído do PMDB e veio para o PSDB. Ele não gozava do apoio, não tinha o apoio nem do PDC, que era o meu partido na época, nem do PFL, que era o partido do Ronaldo, nem do PTB, que era o partido do Pedrinho. Ele não gozava. Ninguém acreditava que ele seria fiel a nós. E todos estavam mudando de lado, todos eles iam se afastar. Quando chegou lá em casa, no último dia de filiação, Braulio de Moraes, Chiquinho de Oliveira, para dizer para mim, eu era presidente do PDC, que eles iam abandonar a candidatura do Nion, porque o nosso pessoal não acreditava no Nion. E eu só perguntei para eles, você acha que se eu oferecer o meu nome para vice do Nion, os companheiros acreditam? Não, é só você oferecer. Acabou o problema. Falei, então volta lá em Goiânia agora, vê se o Nion aceita o meu nome e eu vou transferir meu título hoje para lá. E ele já me espera lá no cartório eleitoral, vou transferir o título para nós podermos fazer a união. E assim foi feito. Só que eu sabia que eu não era de Goiânia, eu não era daqui, eu era de Inhumas. Mas naquele momento, a minha presença definiu o quadro. Aí trabalhamos a Maria Valadão, que era deputada federal, que era de Goiânia, que era ex-primeira-dama do Estado, para ser vice do Nion. E eu voltei para o meu lugar de sempre. Então, ali foi formada a união. O mesmo critério adotado foi adotado na eleição do Marconi, que nós tínhamos 4 nomes, o PTB tinha o Pedrinho Abrão, o PFL tinha o Jales Fontoura, o PSDB tinha o Marconi Perillo e o PDC não tinha nome. Aí, no último dia, lançaram o meu nome. Ao final, nós fomos conversando e acabou recaindo a mim a responsabilidade de ser o candidato. Porém, eu tinha consciência que comigo não ganhava, porque o que o povo queria era um candidato jovem, duro, que pudesse trazer uma nova versão política para a sociedade. Então, levei até num determinado momento, e no momento exato, convoquei a imprensa sem falar com ninguém. Marcelo deve lembrar disso. Eu me lembro. Estava no interior. Eu me lembro, embaixo do pé de árvore, lá no centro, ali, e ninguém sabia 82. do que eu ia falar. Então eu disse lá naquele exato momento, estou deixando a minha candidatura porque o povo não quer votar em pessoas já comprometidas com a política. É um nome novo.
alguém que tenha uma proposta diferente. E esse nome é o do Marconi Perillo. Nem ele sabia. Essa questão, vereador Clécio Alves, não pode ser um empecilho para a candidatura de Iris Rezende, não. Essa questão da novidade, da jovialidade. A gente sabe que o Iris tem, que o ex-prefeito Iris Rezende tem um pique extraordinário para o trabalho quando está exercendo alguma atividade política. Mas a idade pesa, né? E isso pode acabar tendo também um comprometimento junto ao eleitorado, para falar com o eleitor. Isso não é um temor que o PMDB tem, não, porque o nome que o PMDB fala, vira e mexe, é o nome do candidato, de um possível candidato, seria o de Iris Rezende. Veja bem, quem conhece o Iris sabe, é difícil você encontrar um rapaz aí de 18 anos que tem o vigor que ele tem, mesmo passando pelo processo cirúrgico aí, da coluna que ele sofreu, 4 cirurgias. O deputado Leonardo aqui, inclusive, já participou de maratona correndo com o Iris. Ele sabe muito bem o que eu estou dizendo. De corridas, né? Maratona é um termo que deve ser usado apenas para corridas de 42 quilômetros. Sim, mas mas o senhor já participou 5, 7, 10 quilômetros, o Iris corre com tranquilidade. A gente viaja com ele, Fábio Maurício, vai para a fazenda dele e tudo, eu tenho esse privilégio também. Os seguranças dele têm dificuldade de acompanhá-lo. Então é um menino de 18 anos e que está pronto para qualquer situação aí, eu não tenho dúvida. Idade, e ele fala com o jovem. A juventude não quer dizer questão de idade, não. Correto. A juventude, ela você pode olhar de vários aspectos, aspectos. Deixa eu trabalhar aqui como advogado do diabo. O senhor citou aí, é importante trazer os partidos aliados, o senhor citou o PSB, que tem um pré-candidato colocado, que é Júnior Friboi, e o senhor citou o PDT, que o prefeito senador Canedo Misael Oliveira deixa entender que já está comprometido com o Vanderlan Cardoso. Esse povo tudo desiste lá na frente? Não, eu acho que política é diálogo, é conversação. Você não pode fazer política com o fígado. Eu disse e repito, política se resolve com união de forças. E se a oposição quiser e quer ganhar o governo, é preciso ter desprendimento, espírito público e humildade para se unir. Porque caso contrário, já começa derrotado. Então você disse bem aí, tem vários nomes. Por isso que eu disse, e repito, o momento agora não é de se discutir nomes. Aqueles que estão discutindo nomes agora, eles vão ficar igual o cavalo paraguai. Ele vai sair arrancado e chega lá na frente, ele chega em último lugar. O momento não é para discutir nome, é projeto, é construir a candidatura que no momento oportuno ela vai chegar ao nome, ou de homem ou de mulher, eu não sei. Eu acho que todas as pessoas que você falou aí são exatamente pessoas que têm todos os predicados para serem o nosso candidato cabeça de chapa. Agora, só tem uma vaga para governador, uma para vice-governador e uma para senador. Então nós vamos ter que saber, no momento oportuno, resolver isso. Leonardo, do outro lado, o PSD e o PTB já se anteciparam, depois que o Marconi Perillo anunciou que no início do ano que vem ele vai anunciar o projeto político dele, ninguém tem dúvida de que ele é candidato à reeleição. O PTB e o PSD já indicam aí o início dessa discussão porque querem a vice Marconi. É isso mesmo? Está no tempo de começar a definir essas coisas? Olha, primeiro é preciso esperar a definição do governador. O governador está em franca ascensão em termos de popularidade, em termos de vigor político, tem o direito de disputar a reeleição, aparece muito bem em todas as pesquisas qualitativas e quantitativas que já estão sendo feitas, aparece em primeiro lugar em todas. Então ele tem todo esse direito. É o candidato natural do PSDB, é o candidato natural da base de partidos que eu apoio. E os partidos aliados, como o PP do deputado Roberto Palestra, o PSD do Vilmar Rocha, o PTB do Jovair, tem todo o direito de pleitear uma vaga na chapa majoritária. O PSDB já tem o seu lugar garantido com o governador Marconi Perillo. O DEM também. O DEM com o Ronaldo Caiado. Agora, desde que o DEM fique conosco, né? Desde que o DEM fique conosco. Se o DEM for apoiar o candidato ou lançar candidato próprio, aí essa Mas qual DEM? O DEM do Caiado ou o DEM do Zé Hélito? É o DEM ou o TEM? Bem, o DEM, o vice-governador José Hélito, que é do DEM, está absolutamente alinhado com o governador Marconi Perillo. Tem sido um vice-governador atuante, leal e que ajuda muito o governador Marconi Perillo. E nós temos, por outro lado, a vontade do deputado Caiado, que é legítima também, de ser candidato a governador.
Isso aí, ela já existia também na última eleição, e o DEM acabou indicando o vice de Marconi e foi importante para ganharmos a eleição. Portanto, teremos que aguardar. Eu acredito que essa coligação só vai ser definida aí na última hora do dia 30 de junho de 2014, que é quando é o último prazo para definição das coligações. Clécio, o GED foi na última hora. Foi na última hora, e vai ser de novo em 2014. Como opositor, você concorda com essa afirmação do deputado Leonardo Vilela de que o governador Marconi Perillo está em franca ascensão e em recuperação da sua imagem política por conta do que aconteceu em 2012 e que agora ele vem com essa recuperação? Olha, eu posso dizer apenas como goiano e goianiense que eu sou, que eu torço para que o governador possa fazer um bom governo. Porque a partir do momento que ele conseguir fazer um bom governo, eu vou ser beneficiado, a minha família e todos os goianos. Eu torço de coração. Eu não sou daqueles que torcem para quanto pior não. Torço. Agora o meu lado é outro. O governador Marconi vai estar do lado de lá e eu vou estar do lado de cá. Naturalmente, o meu candidato vai ser o candidato da oposição. Mas por isso, eu não desejo para o governador que ele não tenha um bom governo, um bom resultado. Eu torço para que ele se dê bem, que ele faça um bom governo e que os goianos possam viver esse bom governo. Se ele conseguir, eu vou ficar feliz por isso. Agora, a Edilze, só deixar o recado aqui da Edilze de Souza, líder comunitária do setor Campinas, Clécio. Ela diz que a sua vitória não foi uma surpresa, e sim merecimento do seu trabalho. Está te elogiando aqui a Edilze de Souza de Campinas. Oi, Edilze, muito obrigado pelas suas palavras. Eu fico lisonjeado e quero que você acompanhe o nosso trabalho, que você, se puder, vai na Câmara fazer uma visita. Eu gostaria de conhecer você de perto e que você pudesse também me ajudar, me orientar a fazer um trabalho enquanto presidente do Poder Legislativo. Um abraço. O Divino Damásio, deputado, ali do Jardim Itaipu, que é a região que muitos falam que é do NEM, né? Hoje já não é tanto assim, mas Jardim Itaipu pergunta para o senhor se as lideranças municipais de Goiânia vinculadas ao PSDB terão respaldo político do partido para as eleições de 2014. Sim, como sempre tiveram. O movimento comunitário do PSDB sempre foi muito forte, sempre foi muito atuante, muito ativo. Em todas as eleições do governador Marconi Perillo teve uma importância muito grande e continuará tendo em 2014, sem a menor dúvida. Terão esse trabalho importante, esse papel fundamental e serão valorizados pelo partido como sempre foram. Deputado Roberto Balestra, o João Paulo, da Cidade Jardim, manda um recado para o senhor. Ele disse que está esperando a sua volta para a Secretaria de Agricultura do Estado, viu? Muito obrigado, João. Mas eu continuo deputado. Não é sua intenção assumir secretaria por enquanto, né? Eu tenho um compromisso maior nesse mandato, né, que lá em Brasília. Mas eu agradeço pela lembrança. E o mesmo João Paulo ainda pergunta agora para o deputado Leonardo Vilela por que o senhor aceita ou se está ciente das ações de autoridades em sua superintendência, como ações da doutora Gabriela. A afirmação dele aqui deve estar se referindo a algum problema que deve ter enfrentado ali na secretaria. Sim, eu acompanho de perto a ação de todos os superintendentes, de todos os gerentes. E se houver alguma dúvida por parte do nosso telespectador, eu convido para amanhã, às 8 horas da manhã, na SEMAR, no Gabinete do Setor Universitário, estar lá para que possamos discutir alguma questão que porventura exista. Marcelo, eu te cortei naquela hora para registrar a participação dos nossos telespectadores. E aqui o cidadão sempre tem razão, tem razão e prioridade, né? Todos Exato. Os veículos da Rede Fonte é assim. Agora eu fiquei imaginando aqui, Fábio, eu imagino que deve ser muito difícil para o Balestra, para o Leonardo, para o Clécio, porque, na verdade, os dois grandes grupos políticos estão nesse ponto parados, aguardando o anúncio oficial dos seus líderes, Marconi de um lado e o Íris de outro. Isso não atrapalha o trabalho de articulação, não? Está lançada aí a pergunta. Até porque o Marconi andou dando um puxão de orelha em quem falasse que ele era candidato recentemente, né? Exatamente. Diz que era coisa de quem não tinha o que fazer. Que isso é assunto para o ano que vem. Mas, eu aprendi com o meu avô o seguinte, que política você faz sentado no rabo do fogão, tiçando o fogo e bebendo café. E vai a noite inteira, aquilo vai um dia, 2 dias, 3 dias, até chegar a uma conclusão. A convenção é 30 de junho. Daqui até lá,
nós vamos ter altos e baixos, nós vamos ter candidato que se posiciona, pré-candidato, aquele abandonou, entrou outro, e assim vai ser até 30 de junho. Pela experiência que o senhor tem, deputado, pela experiência que o senhor tem, o fato do Vanderlan ter afirmado e ter anunciado que é pré-candidato ao governo do Estado em 2014 e disse que ele tem que lançar o nome dele para a população tomar conhecimento. Então é um equívoco da parte dele? Normalmente a gente tem assistido que aqueles que afirmam nunca são. A história está aí para contar. Esses que estão afirmando sou de qualquer maneira, a maioria não tem acontecido. Mas, Roberto, o senhor acredita... Eu gostaria de ter aqui uma estatística para poder mostrar. O senhor acredita que o Marconi não vai ser candidato à reeleição? Não, eu acredito que ele continuará lutando como governador e terá agora, a partir de agora, desse ano, algumas ideias novas, até como uma exigência da sociedade. Ele não pode permanecer na mesmice, aquilo que ele fez no primeiro mandato, segundo mandato, terceiro mandato. Alguma inovação deve surgir para poder solidificar a sua candidatura. Porque se ele vier com a mesma proposta das 3 últimas eleições, a dificuldade estará instalada. Então, nós temos que ter alguma coisa nova, né? Aquilo que nós discutimos no início. Por que houve tanta mudança na política em Goiás? Por que tantos perderam a eleição e tantos ganharam a eleição? Nós temos aí uma mudança de comportamento da sociedade. Hoje, o cidadão detém todas as informações, todas, e em qualquer classe política, então em qualquer classe social. Então, ele está apto a fazer a sua opção no momento correto. E às vezes ele fica caladinho, mas está informado. Na hora certa ele vota. Olha, e só para corroborar o que colocou o deputado Roberto Palestra, basta lembrar a votação do eleitor de Anápolis nas 2 últimas eleições. Em 2010, o governador Marconi Perillo teve mais de 85% dos votos de Anápolis. Em 2012, o prefeito Antônio Gomide teve mais de 85% dos votos de Anápolis. Um do PSDB, o outro do PT. Quer dizer, lá o voto é transferível? Não. O eleitor vota naquele que é o melhor para a cidade, para o Estado, na sua concepção. Aliás, é um grande exemplo, Anápolis, né? É um grande exemplo. Nós vamos para mais um breve intervalo. Já já a gente volta com o último bloco do Politeia deste domingo. E aí vamos saber do vereador Clécio Alves os projetos que ele tem para serem desenvolvidos à frente da Câmara Municipal de Goiânia, o que ele vai fazer para aproximar a Câmara do cidadão goianiense, saber do deputado federal Roberto Palestra o que ele está fazendo na Câmara Federal, trabalhando em prol de Goiás, trazendo recursos, e do deputado federal e também secretário de Estado, Leonardo Vilela, o que tem de novidades na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. O Politeia vai para um breve intervalo e já já a gente está de volta. O programa Politeia está de volta aqui pela Fonte TV, canal 5 na região metropolitana de Goiânia, canal 4 pela NET. Em Anápolis, nosso sinal é sintonizado no canal 9 pela NET, na região do Distrito Federal. Águas Lindas, sinal aberto no canal 16. Em toda a América Latina, através do satélite B4 Star One, você sintoniza a programação da Fonte TV. E também pela rede mundial de computadores, www.redefonte.com. E aí clique no link TV ao vivo e acompanhe a programação da Fonte TV. Este programa é produzido pelo Departamento de Jornalismo do Sistema Fonte de Comunicação e está em cadeia com a Rádio Aliança Notícias 1090 AM, em que amanhã, a partir das 8 horas da manhã, Marcelo Heleno comanda ao lado de Neila Santos o programa Rádio Verdade. Registrar aqui a participação da Marinês Vasconcelos, ela ligou para a gente para falar sobre o programa. Obrigado pela audiência, Marinês, do setor Jaó. O Felisberto Jacomo Filho, do Residencial Cidade, parabeniza também o programa deste domingo. E o Ivan Nogueira, da Cidade Livre, Aparecida de Goiânia, pergunta ao deputado Leonardo Vilela: o PSDB tem interesse nos votos de Aparecida, visto que eles tinham o Véter Martins como candidato a prefeito
de Aparecida, mas o partido não quis lançá-lo. Bem, muitas vezes o PSDB, como outros partidos, tem que abrir mão da cabeça de chapa. Em Aparecida, se optou por uma união das oposições para enfrentar o atual prefeito, que foi reeleito, Marguito Vilela, e nessa hora o PSDB indicou o Véter Martins, que tem grandes qualidades, que poderia ter sido sim candidato a prefeito e poderia ter tido um desempenho excelente como vice-prefeito. Isso faz parte da política. Mas não tenho dúvida que o Véter é uma grande liderança do PSDB em Aparecida e vai ajudar a fazer o partido a crescer e a almejar ganhar a prefeitura em 2016, em 2020 e assim por diante. Ô, Leonardo, depois é muito fácil falar com o resultado, mas com o resultado de Goiânia, a candidatura de Jovair Arantes, com a votação ridícula que ele teve em Goiânia, vocês do PSDB não se sentem arrependidos por não ter lançado o candidato aqui na capital, não? Bem, Marcelo, a candidatura majoritária ela não depende somente do candidato, do partido. Uma coisa é uma candidatura proporcional. A vereador, deputado estadual, deputado federal, depende do candidato que se estrutura um grupo político, faz a sua campanha e tem grandes chances de ser eleito. Aí a candidatura majoritária ela precisa passar primeiro pelo partido e depois pela coligação, pelos partidos. O Jovair, naquele momento, foi o candidato que uniu os partidos da base do governador Marconi Perillo. Não foi feliz porque a população não gostou, não quis o seu programa. Preferiu votar no prefeito que já estava no exercício do mandato. Então, isso são coisas da política. Se a gente faz parte de um grupo político, nós temos que saber, muitas vezes, ceder a vaga para outro que consegue uma unidade, ainda que depois venha a ter um resultado negativo, que também a gente não podia adivinhar com antecedência. O PSDB não se arrepende, então? Olha, não adianta a gente arrepender, chorar o leite derramado. Nós temos que pensar para frente, estruturar o partido em Goiânia, estruturar o partido no Estado. Nós temos até o dia 7 de outubro para filiar novas pessoas, para filiar pessoas que possam ser candidatos a deputado estadual, a deputado federal nas eleições do ano que vem, e vamos fazê-lo. Estruturar o partido em Goiânia. Nós aumentamos a nossa bancada de vereadores de 4 para 5 vereadores. Na verdade, nós elegemos 3 na eleição anterior, o doutor Jean veio posteriormente, se filiou ao PSDB. Enfim, é isso que nós temos que fazer, fortalecer o partido aqui em Goiânia, fortalecer o partido no Estado, pensar para frente. O senhor disse em fortalecimento do partido aqui em Goiânia. O deputado Fábio Souza já anunciou que vai renunciar à presidência, até porque vai assumir a partir de fevereiro a liderança do governo na Assembleia Legislativa e disse que é um trabalho bastante árduo e ele não quer acumular funções. Para essa reestruturação vem aí então o vereador também por 7 mandatos, né? O vereador Anselmo Pereira do PSDB, que vai assumir ele, que é o atual vice. Essa oxigenação, por ser inclusive um vereador com tantos mandatos, vai contribuir? Bem, o deputado Fábio Souza é uma das lideranças mais expressivas do PSDB aqui em Goiânia, no estado de Goiás, fez um ótimo trabalho, com certeza também teve uma participação efetiva no aumento da bancada do PSDB nessas eleições aqui em Goiânia. E o deputado Anselmo, a exemplo do deputado Roberto Balestra na bancada federal, o Anselmo é o decano dos nossos vereadores. Tem uma grande experiência. Pode falar que é velho. Não, de forma alguma. Até porque todos os dois, né, o Balestra e o Anselmo, começaram muito jovens na política. Mas, com certeza, o vereador Anselmo tem todas as condições de fazer um excelente trabalho e terá o respaldo dos outros vereadores, do deputado Fábio, o meu respaldo, de outros parlamentares, do governador Marconi Perillo, para que a gente possa aí estruturar o partido, fazer com que o PSDB seja cada vez um partido mais forte aqui na capital. Vereador Clécio Alves, responda ao Joaquim Neto, do Centro. Ele manda um recado, ele disse que o Willis Rezende deve se aposentar para dar espaço a políticos jovens. Joaquim Neto, essa é a sua opinião. Agora preciso saber se o povo pensa como você, mas eu respeito, eu acho que nós precisamos
respeitar a opinião de cada um. Agora, eu quero dizer a você que o Íris, ele hoje é o nosso conselheiro do partido, ele se autonomeou. Então, o Íris hoje tem sido um conselheiro de todas as pessoas do município mais longínquo. Vem aqui ouvir conselhos, tomar opinião com ele na casa dele. E ele tem feito isso de forma muito competente. Agora, caso ele decida continuar, e eu acredito que ele fará, porque é um animal político, ele próprio diz isso, Goiás, o Brasil deve muito ao Íris. Isso aí é indiscutível. E há pouco tempo atrás dizia que o Íris estava morto politicamente também, dizia que ele não tinha força para mais nada, ele ganhou a prefeitura de Goiânia, ganhou novamente no primeiro turno. E vou te dizer uma coisa para você, eu tenho convicção, o Íris ainda tem muito, mas muito, a fazer, não só por Goiás, mas até pelo Brasil. É um homem, um nome respeitado em Goiás, é um orgulho de nós goianos, até a oposição com certeza respeita, porque ele tem uma história, assim como ele também respeita os seus adversários. O Brasil respeita e reconhece. E fora do Brasil, o Íris é um nome respeitado, porque ele já foi ministro da Agricultura, da Justiça, é um homem que sempre, em tudo que ele se propõe a fazer, ele faz e faz com perfeição e com extrema competência. Eu torço para que você esteja enganado. A Karina Nascimento, ali do Conjunto Liberdade, vereador, ela pergunta se o senhor tem algo a dizer sobre um suposto envolvimento seu com Carlinhos Cachoeira. Essa pergunta ela é difícil até de responder, porque, primeiro, eu não tenho envolvimento, mas eu digo a você, muitas pessoas de bem têm contato e tiveram contato com ele, inclusive eu, por 2 ou 3 oportunidades. Eu não faço pré-julgamento nem julgamento de ninguém, eu respondo por mim. E eu digo a você que a gente deve respeitar todas as pessoas. Eu não fico jogando pedra em ninguém não, sabe, cara? Eu acho muito grave essa situação de ficar jogando pedra nos outros a qualquer custo, fazendo julgamento, condenando, pré-julgando. Eu prefiro dizer a você que cada um tem o seu valor. E eu não tenho ligação nem proximidade com o senhor Carlinhos Cachoeira não, mas se tivesse também não teria dificuldade em dizer, naturalmente. Ele tem suas qualidades, com certeza deve ter. Agora, eu respondo pelos meus atos. E tudo aquilo que eu faço, eu assumo com responsabilidade. Você não tenha dúvida sobre isso. Leonardo, aproveitando a pergunta, aquele episódio que você apareceu supostamente pedindo uma colocação para uma filha sua para o Carlinhos Cachoeira numa das empresas dele, aquilo foi fundamental para que, ou fez parte da sua decisão de deixar a disputa pela Prefeitura de Goiânia naquele momento? Não, de forma alguma. O que me fez, até porque eu não tenho nenhuma relação comercial, ou nunca assinei contrato com empresas do Cachoeiro, nunca assinei aditivos, nunca fiz qualquer negócio ilícito. Já visto que foi instalada uma CPI, investigação da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal, e meu nome nunca apareceu com suspeita de qualquer ato ilícito, né? Bem, agora, o fato determinante da minha retirada da minha pré-candidatura foi o fato de não conseguir unir a base. Isso era fundamental. Para que a gente tivesse êxito na eleição do ano passado em Goiânia, precisaríamos estar unidos. Naquela oportunidade, quem teve essa condição, quem conseguiu aglutinar o maior número de partidos foi o deputado Jovair Arantes, que teve o nosso apoio, o meu apoio, inclusive. Infelizmente, não conseguimos ganhar a eleição. Deputado Roberto Balestra, Carlito, do bairro Independência, quer saber o que o senhor acha sobre o voto facultativo. Ele ainda faz uma afirmação aqui. Ele diz que político que é honesto não tem medo do voto facultativo. Não, nunca. Acho que nem devemos ter medo, né? É um direito. O que precisa é ser votado. A Câmara precisa ter, o Congresso precisa ter coragem e colocar em votação, né? E dar essa oportunidade ao cidadão. Concordo, gênero, número e grau. Agora em fevereiro deve começar aquela ladainha que a gente já está acostumado. Precisa fazer reforma política, reforma eleitoral, porque vai ter eleição, nós temos que correr para votar. Aí vai chegar lá no final de setembro, uma coisinha aqui e outra ali, um batonzinho só. Ou o senhor acha que vai ser diferente esse ano? Não vai ser a mesma coisa. Mesma coisa, né? Você sabe por que não tem reforma política? Porque o atual sistema beneficia quem está lá. Não é isso. Exato, também é.
Agora, enquanto nós estivermos fazendo proposta para fazer mudanças para a próxima eleição ou para 2 eleições, nós não vamos conseguir aprovar. Porque a maioria dos parlamentares que estão lá vão para a reeleição. Então, ele não vai alterar um jogo que beneficia ele. É o que você falou. Então, nós temos que aprovar, temos que fazer propostas para daqui 20 anos. Aí vai acontecer. Caso contrário, não acontece. Não acontece. É verdade. Não acontece. Principalmente que muitas Eu estou lá na mudanças... comissão, eu faço parte da comissão de reforma política. Eu sou suplente na comissão de reforma política. E vejo lá o esforço que todo mundo faz, é discussão para cá, é reunião para lá, e pá. Chega na hora H, não vai. Por quê? Porque o fulano, o partido tal não concorda, e quem menos concorda é o governo, porque é o maior beneficiário. É o maior beneficiário. Por que ele não concorda de acabar com o voto proporcional? Porque ele é o maior beneficiário. Foi eleito nesse sistema. Exato. Então não muda. Agora, se daqui 3 eleições a regra será essa, aí a coisa acontece. E até porque algumas mudanças também dependem da alteração da Constituição, e aí precisa de quórum qualificado, de 3/5, e é muito difícil conseguir esse quórum na Câmara e no Senado. Mas o que eu fico assustado é que os legislativos não perderam essa capacidade de enfrentar problemas e tomar posição, tomar decisão sobre esses temas. Aí por isso que várias reformas, vários assuntos se arrastam por anos e anos e anos e É uma verdade. Marcelo, mas acontece que lá o Congresso é a imagem e semelhança da sociedade. Às vezes você tem um assunto aqui na sociedade que você discute exaustivamente e não consegue realizar, não consegue resolver. Porque chega na hora, um fala assim, não vou mexer com isso não, que isso pode prejudicar fulano, meu compadre, meu amigo, e aí pronto. O senhor quer ver, deputado, um assunto que há vários anos eu ouço. Eu até entrevistei um autor de uma proposta de emenda à Constituição essa semana aqui na Aliança Notícias, que é a questão da redução da maioridade penal. E tem um movimento lá querendo botar isso na pauta de votação agora em fevereiro. Há quantos anos se discute isso no Brasil? Mas acontece que enquanto isso não estiver maduro, não passa. Não vai. Porque lá, para passar, nós temos que ter o sentimento da sociedade. E aqui, quando você vai, nesse caso específico, aí um determinado segmento é contra, e ele tem os representantes lá. O outro determinado segmento também é contra, os representantes estão lá. Na hora de colocar em votação, depende também do governo, que ele é que determina qual vai ser a pauta. Engana-se quem acha que o presidente da Câmara é que faz a pauta. Não faz. Quem determina a pauta é o líder do governo que está lá na Câmara. Errado? Exatamente. Eu não estou discutindo isso, não, mas agora não faz vocês não concordam porque lá que tá aqui também não faz. Não era melhor juntar no mesmo caldeirão quem é contra, quem é a favor, quem está em cima do muro. Vamos sentar, definir isso aqui, junta, vota e decide. Mas Marcelo, veja bem, muitos assuntos precisam de ser amadurecidos. Eu cito como exemplo o Código Florestal. Mais de 10 anos em discussão na Câmara e no Senado. É um assunto complexo, extremamente técnico, polêmico, e depois, com tudo isso, conseguirmos voltar a aprovar e está sendo implantado a partir desse ano. Com a implantação do Cadastro Ambiental Rural, Goiás foi o primeiro estado a assinar o convênio com o Ministério do Meio Ambiente. A partir de maio, nós já começaremos a implantar o Cadastro Ambiental Rural aqui no estado de Goiás, que vai ser uma grande revolução. O Cadastro Ambiental Rural, ao lado de regularizar os produtores rurais, que estavam todos irregulares na lei antiga, ele vai permitir também resgatar o passivo ambiental de áreas que foram desmatadas indevidamente no passado ou que sofreram algum tipo de degradação. Bem, o Código Florestal não teve, talvez, aquilo que os ruralistas ou os ambientalistas esperavam, mas teve o sentimento médio da sociedade brasileira. E foi importante esses 10 anos
de discussão para que se aprovasse o que está aí hoje e que vai ser aperfeiçoado. Não é perfeito o Código Florestal e eu acredito que aí mais uns 5, 6 ou 10 anos ele será aperfeiçoado naquilo que ainda precisa melhorar e dessa forma vai se ajustando ao que a sociedade necessita, o que a sociedade precisa. Marcelo, lembrando aqui, a Lei Diretrizes e Bases da Educação, nós ficamos 8 anos votando lá na Câmara. 8 anos. Votava um artigo esse ano, o ano seguinte votava mais 2 artigos, e é um assunto de domínio público, né? Uma exigência da sociedade, mas não conseguia votar. Era um artigo, 2 artigos. E o senhor teve sorte que o senhor teve mandato suficiente para acompanhar toda a votação. Né? São 11 horas e 24 minutos. Rapidamente, nós já estamos chegando no finalzinho do programa. Vereador Clécio Alves, o senhor pretende implantar uma Câmara mais próxima da população em Goiânia? Primeiro, resgatar a imagem da Câmara Municipal, muito desgastada nos últimos anos, com sucessivos problemas envolvendo vereadores, e aproximar do povo. De que forma o senhor quer fazer essa interatividade, essa interação com a população goianiense? Bem, esse é um projeto que nós temos, é um desafio também, e naturalmente eu vou estar conversando com os 34 vereadores do Poder, e procurando de alguma maneira fazer com que o poder se aproxime da população. Eu já faço isso enquanto vereador que estou entrando no 4º mandato. A primeira ação que eu fiz quando tomei posse em janeiro de 2001 foi tirar o gabinete de vereador da Câmara Municipal e coloquei do lado da minha casa no Parque Industrial João Braz. Primeira quinzena de janeiro de 2001. Até o telefone continua o mesmo, 3573-5649, na quadra 12, lote 20 do Parque Industrial João Braz, na Avenida Berlim, que é a avenida da minha casa. E eu tenho o gabinete móvel que vai nos bairros também, como vereador, inclusive o meu carro de som que eu dirijo e eu me comunico com a população, e quem mora na região oeste sabe disso. Então, é, para mim, uma experiência que pode ser um ponto de partida, e nós vamos conversar quais serão as maneiras que eu vou usar para que isso seja feito. Eu ainda não sei com segurança, mas confesso que é um desafio e eu pretendo vencê-lo e fazer não só que a Câmara possa estar próxima da comunidade, dos nossos patrões, que são os munícipes, que pagam os nossos salários, mas que eles possam participar de alguma maneira, também acompanhando cada vereador que ele porventura tenha votado, e na maioria das vezes não acompanha. Muitas vezes o vereador vota, ou o eleitor vota num vereador, passa 4, 5 meses, você pergunta em quem ele votou, ele fala que não se lembra mais. Não é? Isso é preocupante. E o vereador é o para-choque da política, é o que está mais próximo da comunidade. Os deputados federais têm um papel importante, mas o político que realmente está junto com a comunidade no dia a dia, sem desmerecer os demais, que são importantes, é o vereador, quando ele se propõe a isso. E na condição de chefe da Câmara Municipal, do Poder Legislativo, eu quero, com os vereadores, fazer esse trabalho de uma forma eficiente. Eu espero conseguir. E, com certeza, quero sugestões, inclusive da imprensa, se você, porventura, tiver. A lei de acesso à transparência vai ser melhorada para a Câmara Municipal? Essa já é uma ação natural. Hoje, isso aí já é natural. Como o próprio deputado Roberto Balestra disse bem, hoje tudo é informatizado. Hoje não tem como você omitir. Hoje está tudo transparente. E, na minha concepção, é assim que deve ser mesmo. Não tem que se esconder nada. É o povo que precisa acompanhar e ter as informações. E a gente sabe que, se não fizer assim, você vai ficar aí no meio do caminho. Político que não entender a realidade do dia a dia de hoje, como que se faz e que se deve fazer política hoje, a tendência dele é ficar no meio do caminho e outros vão tomando os espaços. Ou se faz dessa forma, ou com certeza vai deixar de estar na política. Deputado Leonardo Vilela, que também é secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Na secretaria, o senhor, nesta semana passada, inclusive, teve um debate na secretaria grande justamente sobre o Código Florestal, as suas adaptações aqui em Goiás, não é isso? Exatamente. Nós instituímos um grupo, deve entrar em votação agora em fevereiro pela Assembleia, o novo Código Florestal de Goiás, para se adaptar ao Código Florestal Nacional brasileiro. Então isso já está praticamente acertado, foi discutido, amplamente discutido com os deputados estaduais,
com toda a sociedade goiana, com a Secretaria de Meio Ambiente, enfim, vai ser um passo importante. E na Secretaria, nós estamos com duas vertentes muito importantes. Primeiro, a implantação do Cadastro Ambiental Rural, que será um avanço fabuloso, com imagens de satélite de alta resolução, atualizadas permanentemente, com a informatização de todo o procedimento. Veja bem, já iniciamos no final do ano passado a emitir dispensa de licenciamento pela internet, somente pela internet. Em março vamos emitir as licenças pela internet, via eletrônica, e em dezembro, até dezembro deste ano, nós faremos todo o processo, desde a juntada de documentos e do projeto técnico até a emissão da licença, com um código de segurança, impossibilitando qualquer falsificação via internet. Isso vai garantir transparência, segurança, vai garantir celeridade, vai ser um outro passo, uma outra história. E a outra questão também fundamental são os investimentos previstos para este e para o próximo ano nos parques estaduais. Recursos oriundos de compensação ambiental, dos grandes empreendimentos que Goiás está recebendo. Há uma perspectiva de investirmos até 100 milhões de reais até o final do ano que vem. Já temos, deputado Balestre, cerca de 35 milhões em caixa, já sendo licitado aí para investir na infraestrutura, no cercamento dos parques, no apoio aos visitantes, na pesquisa científica, no combate ao fogo, na regularização fundiária, porque muitos parques foram desapropriados e não foram pagos, e nós vamos fazê-lo agora. Enfim, serão 2 anos de muito trabalho e com perspectivas excepcionais que me deixam muito motivado. Deputado Roberto Balestra, já finalizando aqui, rapidamente, por favor, responda a Aurelina Araújo. Né? Falar pouco e rápido. Exatamente. Aurelina Araújo, do Parque das Nações, em Aparecida de Goiânia, pergunta se o senhor já elaborou alguma emenda, algum projeto que beneficie o município de Aparecida, e se o fez, qual foi esse projeto? Não, eu não tenho emenda específica para lá. O que eu tenho é uma conversa com o vereador do PP e com o prefeito Maguito, que me coloquei à disposição. Até porque é um município grande, não é meu município sede, e é um município que tem características bastante próprias e que precisa de um direcionamento de emenda. Acredito até que não tem trabalhado com emendas orçamentárias, ele tem trabalhado com recursos extra-orçamentários, pelo porte do município. E nesse aspecto, eu tenho dado apoio ao município para conseguir esses recursos. Mas arranjei um recurso, uma emenda de bancada para favorecer o presídio lá, como é que chama o presídio? Odenir Guimarães. Odenir Guimarães, que para a construção de um galpão para a instalação de uma indústria. Então, esse foi específico para lá. Mas eu não me vanglorio disso, eu quero ajudar na decisão lá, na busca de recursos extra-orçamentários, que esse é o importante. Porque o parlamentar tem 12 milhões. Se eu puser todo o recurso para Aparecida, não dá para resolver o problema de um bairro. Então, lá tem que ser recurso extra-orçamentário. Bom, eu quero agradecer muito a participação dos nossos telespectadores e ouvintes da Rádio Aliança Notícias. Não dá mais para que a gente faça as perguntas aos nossos convidados, mas agradecer a participação do Ramon, da Vitória Rosa, do Vandril Assis, do Roberto Fernandes, da Aurora, do Carlito e do Carlos Augusto, do Crediomar, do Jonas Rocha, líder comunitário, que está sempre participando com a gente, e também do Denilson Roberto. Muito obrigado por vocês terem acompanhado o programa de hoje, toda a população goianiense. Vereador Clécio Alves, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Obrigado, Fábio. Se você me permitir, eu queria mandar um grande abraço para uma pessoa muito especial que está nos assistindo, que é a minha esposa, está se restabelecendo um problema sério de saúde. Meu primeiro eleitor, meu primeiro voto, Dona Rose Taylor. Um beijo para você, meu amor. Gosto muito de você e é importante ser seu marido e ter você como minha esposa. Nosso desejo de um pronto restabelecimento à sua esposa. Deputado Leonardo Vilela, muito obrigado também por ter aceitado o nosso convite, participar conosco aqui do Politeia. Esperamos contar outras vezes com o senhor aqui. Com certeza. Muito obrigado. Boa noite. Um grande abraço a todos.
Deputado Roberto Balestra, também muito obrigado por sua participação enriquecedora no programa de hoje aqui. Eu que agradeço, Fabio. Vou fazer uma sugestão. Vamos botar um fogão caipira aqui, café, e nós vamos conversando, tiçando o fogo, bebendo café e falando de política. Opa, coisa boa, ótima Felicidade a todos, sugestão. muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Marcelo Heleno, jornalista, amanhã na Rádio 8 Aliança horas. Notícias, 8 1090 horas. AM. Pois é, mandar um abraço para dona Beth, que acompanha o Roberto também, para dona Adriana, que me Acompanha acompanha. não, trata de mim. Tá bom? Trata de mim. E deixa eu agradecer Obrigado, também. obrigado pela oportunidade mais uma vez. Deixa eu agradecer também a Carita, que é assessora do vereador Clécio Alves, acompanhando aqui o vereador e também acompanhou todo o programa de hoje. A rapaziada que esteve conosco aqui, o Gilson Simvaldo, ali na mesa de corte, o Luiz Alvarenga, a Michele Dantas na produção do programa e o Thomas Magno na mesa de áudio. Essa foi a equipe que trabalhou conosco neste domingo no Politeia, que volta no próximo domingo com mais discussão política aqui na Fonte TV e na Rádio Aliança Notícias 1090 AM. Desejo a você uma ótima semana, fique com Deus, porque sem ele a gente não alcança os nossos objetivos.